Oi, biologuinhos! Você sabia que orca não é baleia? E muita gente não sabe disso. Esses dias eu fui no SeaWorld e eu vi uma placa muito interessante que mostrava todas as espécies de golfinho que existem. E eu mostrei essa placa para as pessoas que estavam comigo e comecei a falar algumas coisas. E eu comentei que a baleia orca, que na verdade não é uma baleia, ela na realidade é um golfinho. E as pessoas que estavam comigo não sabiam disso, eles ficaram chocados porque eles pensavam que realmente era uma baleia. Mas sim, a baleia orca não é uma baleia, ela é da família dos golfinhos, Delphinidae. E todos os animais dessa família são do grupo dos odontocetos, que são os cetáceos com dente. Então, baleia, algumas vezes, é só um nome popular e não necessariamente um nome científico exato. E aí, vendo aquela placa no SeaWorld, eu pensei que seria muito legal trazer para vocês algumas das espécies de golfinhos, não todas, porque ia ser um vídeo de, sei lá, 1 hora, mas vou trazer algumas principais para vocês e depois no final eu vou citar todas as espécies que eu vi na placa e mostrando uma fotinho só para vocês terem uma ideia de quem eles são. Primeiro, vou falar sobre os golfinhos oceânicos, os golfinhos de água salgada, que são a maioria das espécies. E o primeiro golfinho é o golfinho nariz de garrafa. E ele é o golfinho clássico, muito popular, muito comum, e eles são extremamente inteligentes. Eles também são encontrados em vários lugares, nas encostas ou também em alto mar, e eles são encontrados mais em águas tropicais ou temperadas. E você sabia que cada um deles, cada indivíduo, tem um assobio próprio e muito característico como um tom de reconhecimento. O próximo é o golfinho rotador ou golfinho spinner, e ele é muito conhecido pelas suas acrobacias. E você sabia que ele pode realizar até 7 rotações no seu próprio eixo? Que habilidade incrível, né? E também sabia que 99,99% das espécies de golfinho que são encontrados em Fernando de Noronha são golfinhos rotadores? Outro golfinho também muito incrível é o golfinho de riço, que ele é muito conhecido pelo seu corpo cheio de cicatrizes. E essas cicatrizes, elas acontecem por meio de confronto entre eles mesmos, eles da própria espécie, ou também na hora de ir atrás das suas presas, que são os cefalópodes. E claro, a própria orca, que apesar dela ser conhecida como baleia assassina, ela é o maior golfinho que existe e um super predador. E as orcas, elas são encontradas em todos os oceanos do mundo. Então elas são avistadas desde o extremo norte do Oceano Ártico até o extremo sul do Oceano Antártico. E também elas são vistas em águas tropicais, em águas quentes, porém elas preferem águas mais frias. E uma coisa que eu aprendi no SeaWorld nessa minha visita foi que a barbatana dorsal dos machos pode chegar até 1,80 m de altura quando ela está reta. É o tamanho de um homem alto, considerado alto no Brasil, né? Porém, nem todos os golfinhos vivem nos oceanos. Também tem os golfinhos de água doce, e eles são muito únicos. O mais conhecido no Brasil é o boto cor-de-rosa, e ele tem essa coloração mais rosada mesmo, e vive nas águas da Amazônia. Mas também eles são encontrados em outros países, como a Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. E uma coisa que nós devemos nos atentar é que os botos cor-de-rosa estão em perigo de extinção, principalmente pela caça, pela sua carne para fazer de isca para outras pescas, também como atropelamento de barcos e também pela poluição química dos rios onde eles vivem. Tem também o golfinho de Ganges, que ele praticamente não enxerga e ele captura suas presas por meio da ecolocalização. E vamos para mais um conceito de biologia. A ecolocalização é um tipo de sonar biológico onde os animais emitem um som, esse som fazem um eco quando eles batem nos objetos, esse eco retorna ao animal e com isso eles conseguem extrair algumas informações, como por exemplo a distância e a profundidade do objeto, o posicionamento onde ele está, a forma e o tamanho dele, então a maneira como o som bate no objeto
Ele mostra o contorno e as dimensões exatas do objeto. Então, dessa forma, eles conseguem ter uma noção do ambiente e enxergar. E esses golfinhos, como o nome já diz, eles são do rio Ganges, na Índia, mas também eles habitam em Nepal e em Bangladesh. E por último, o tucuxi, que ele parece um golfinho marinho, mas eles habitam em rios e eles também habitam junto com o boto cor-de-rosa na bacia do Amazonas. E esses golfinhos do Rio Doce são extremamente sensíveis às mudanças climáticas. Então, eles são importantes bioindicadores da saúde desses rios. E agora vem uma categoria de golfinhos que muita gente não conhece, que é os golfinhos de água salobra, que são aquelas águas que são uma mistura de água salgada e água doce, que são principalmente lá no encontro do rio e do mar. E um exemplo incrível que estava naquela placa do SeaWorld é o golfinho da prata, ou também conhecido de toninha no Brasil, e eles habitam as encostas e as águas salobras da América do Sul, e eles são uma das espécies menores de golfinhos, porém, eles têm um dos bicos maiores de todos os golfinhos. E esses ambientes são muito desafiadores, porque a salinidade da água está em constante mudança. Então, esses animais, eles têm uma habilidade muito grande de adaptação para sobreviver em ambientes dessa forma. Golfinho de Hector, golfinho negro, golfinho nariz de garrafa, golfinho liso do sul, golfinho de ampulheta, golfinho corcunda do Indo-Pacífico, golfinho cinzento, golfinho rotador, golfinho riscado, golfinho pintado do Atlântico, golfinho liso do norte, golfinho de riço, golfinho de dentes rugosos, golfinho clímene, golfinho de bico branco, golfinho de flancos brancos do Atlântico, golfinho de Piale, golfinho de Commerson, orca, falsa orca, baleia piloto de peitorais curtos, baleia piloto de peitorais longos, golfinho corcunda do Atlântico, tucuxi, boto cor-de-rosa, golfinho do rio Araguaia, golfinho do rio Ganges, golfinho da prata ou toninha. E agora me conta, você já sabia que a orca não é uma baleia e sim um golfinho? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre natureza e animais, já me segue porque tá vindo muito conteúdo por aí.